Olá, pessoal, de volta aqui para mais um tempinho para nossa leitura, ok? Como diz a minha neta, não esqueçam de deixar o seu like ali embaixo. É assim que ela faz. Porque quando alguém deixa o like, eu descobri que alguém foi e gostou do que viu. Gostando ou não gostando, se quiserem, pode deixar lá embaixo também comentários para a gente trocar alguma ideia, perguntar alguma coisa, né? Eu tento fazer pequenos comentários aqui quando eu termino o vídeo para interagir um pouquinho, né? Para a gente conversar um pouquinho, apesar de não estarmos presentes como nas lives, né? Que você pode interagir em tempo real. Ah, não tem problema. O tempo não tem tempo. A gente sabe disso. Depois eu vou colocar também no meu canal uma leitura da Melina. Que acontece o quê? A Melina me vê sempre lendo, estudando, fazendo minhas coisas, sempre ligada a esse mundo aí das artes, da literatura, e ela sempre está muito interessada. E eu tenho tentado estimulá-la bastante a ler, porque tá na hora, né? Ela agora passou para a segunda série e com essa história de ter parado tudo, a gente está aí nesse isolamento, ela não tem lido como ler na escola. Então eu fico pedindo para ela fazer leitura para mim e desde ontem, e hoje é dia 29 de abril, desde ontem de manhã ela estava me pedindo. Ontem a gente fez uma gravação, mas ela não foi muito bem, disse que ficou muito nervosa, e hoje ela fez outra. Né? Eu estou ensinando para ela alguns truquezinhos, algumas coisas que ela pode fazer. Ela também tem um canal no YouTube, mas não coloca muita coisa. Mas eu estou querendo estimulá-la para isso. Então, vou deixar o livrinho que ela vai ler, o livro paradidático, já está gravado, e eu vou subir aqui para o YouTube para, se vocês quiserem dar uma olhadinha, um like, coisas assim para estimulá-la e incentivá-la, eu agradeço. Vamos incentivar essa garotada a fazer aquilo que eles quase não fazem, né? Pegarem um livro e ler. Leem alguns, né? O meu neto mais velho lê muito no tablet. Eu sou jurássica, eu gosto muito de um livro, gosto muito de uma livraria, do cheiro de um livro novo, de pegar meu livro e folhear, mas isso são os outros tempos, né? Leio também no computador, no notebook, mas não é igual para mim. Eu sinto muita falta de segurar o livro. É igual sala de aula. Eu amo uma sala de aula. Estudar online, para mim, não é muito legal. Mas me esforço. Faço alguns cursos online porque valem a pena. Principalmente quando tem uma interação legal, né? Então tá, falei bastante, mais 3 minutos. Então vou gravar mais ou menos a 34 minutos por aí, tá? Nós havíamos parado na parte 15 do capítulo 4 da minha história, não minha, da Diná, né? Quando os dois irmãos se encontram e as mulheres preparam o jantar e as bebidas para que todos, né, estejam ali comemorando esse grande encontro todos juntos, né? Trocaram presentes, né? Esaú recebeu presentes, tem todo um ritual para o recebimento desses presentes. E as mulheres, quando a gente terminou, as mulheres foram convidadas a cantar, porque Esaú e Jacó estavam cantando. E Esaú pediu que suas mulheres cantassem também. Então vamos ver como é que isso aí, o que rolou nesse acampamento, né? Então, vamos lá. Quando os homens acabaram, Esaú fez um gesto de cabeça para a primeira esposa, e esta deu sinal que abriu as bocas das esposas e filhas, servas e escravas. Era um hino dedicado a Anate,
o nome que as mulheres cananeias usavam para designar Inanna, e louvava as façanhas da deusa na guerra e seus poderes no amor. Aquele canto era diferente de tudo o que eu já ouvira, e senti o cabelo eriçar-se em minha nuca, como se José me fizesse cócegas com um talo de capim. Ao virar-me para repreendê-lo, no entanto, vi que ele estava longe, sentado ao lado de nosso pai, os olhos brilhantes, fixos nas cantoras. Elas cantavam as palavras em uníssono, mas de alguma forma criavam uma teia de sons com suas vozes. Era como ouvir um pedaço de tecido tramado com todas as cores do arco-íris. Eu não imaginava que a voz humana fosse capaz de criar, de produzir tanta beleza. Nunca ouvira harmonia antes. Ao terminar, descobri lágrimas em meus olhos e notei que as faces de Zilpá estavam úmidas também. Os lábios de Bilá estavam entreabertos de admiração. E Raquel fechara os olhos para escutar com atenção absoluta. Os homens aplaudiram e pediram mais, de modo que Bassemate recomeçou com uma canção sobre a colheita e a plenitude da terra. Tabéa cantava com elas e deslumbrava-me saber que minha amiga podia realizar aquele milagre com suas mães. Fechei os olhos. As mulheres cantavam como pássaros, só que com mais suavidade. Suas vozes soavam como o vento nas árvores, só que mais alto. Ou como o murmúrio das águas do rio, só que com significado. Então, cessaram as palavras e elas começaram a cantar, emitindo sons que não faziam sentido algum, mas ainda assim expressavam alegria, prazer, saudade, paz. Lá, 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 cantavam elas. No final, Rubem levantou-se para aplaudir a música de nossas primas e curvou-se profundamente para elas. José, Judá e Dan também se levantaram e se curvaram agradecendo. Pensei, esses 4 são meus favoritos e os melhores de todos os meus irmãos. Seguiram-se mais canções e algumas outras histórias, e todos nós sentados à luz das lamparinas. Só quando a lua começou a declinar é que as mulheres recolheram os últimos copos. Com crianças adormecidas nos braços, as jovens mães foram para suas camas e os homens também se despediram. Só restaram Esaú e Jacó, contemplando calados a luz bruxuleante da última lamparina. Tabéa e eu escapulimos e andamos até a beira do rio, os braços de uma entrelaçando a cintura da outra. Eu me sentia perfeitamente feliz. Poderia ter ficado lá até o amanhecer. Mas minha mãe veio à minha procura e, apesar de ter sorrido para Tabéa, puxou-me pela mão para longe da minha amiga. Acordei na manhã seguinte, ouvindo a tribo de Esaú preparar-se para ir embora.
Em sua conversa no fim da noite, meu pai disse ao irmão que não voltaria com ele para Seir. Por mais afetuoso que tivesse sido o reencontro deles, era impossível unir seus destinos. As terras de meu tio eram vastas e ele desfrutava de uma posição estável. Caso se juntasse a ele, Jacó seria considerado inferior em comparação. Meus irmãos também ficariam em desvantagem, pois os filhos de Esaú já possuíam rebanhos e terras próprias. Apesar de todo o companheirismo da noite anterior, os filhos de Isaque não estavam inteiramente reconciliados, nem jamais estariam. As cicatrizes que tinham carregado por 20 anos não se apagariam com um mero encontro. E os hábitos adquiridos naqueles anos vividos em mundos tão diferentes forçosamente os separariam. Mesmo assim, os irmãos abraçaram-se com declarações de amor fraternal e promessas de visita. Rúben e Elifaz cingiram o ombro um do outro. As mulheres despediram-se com gestos de cabeça. Tabeia demonstrou sua audácia, afastando-se, correndo da mãe para abraçar-me, e provamos as lágrimas uma da outra. Junto ao meu ouvido, ela cochichou: "Não fique triste, logo estaremos juntas outra vez na tenda da avó." Ouvi minha mãe dizer que certamente vamos encontrar vocês de novo na festa da cevada. Não se esqueça de nada que acontecer de agora em diante para poder me contar tudinho depois. Dizendo isso, beijou-me e correu de volta para perto da mãe. Acenou com a mão até nos perdermos de vista. Assim que se foram, meu pai deu instruções a Rúben e a minha mãe para que iniciassem os preparativos para a nossa própria partida. Fiz o que me cabia com o coração leve, contente por continuar nossa viagem livre do medo de Esaú, ansiosa para ver minha amiga novamente e encontrar a avó, que já começara a viver em minha imaginação. Estava certa de que Rebeca apreciaria muito minhas mães. Afinal de contas, eram também suas sobrinhas, além de noras. E imaginava-me como sua querida, sua favorita. Por que não seria, pensava eu, já que eu era a única filha de seu filho preferido? Partimos na manhã seguinte. Mas não chegamos muito longe. No segundo dia, meu pai fincou seu cajado na terra sob um jovem carvalho, perto de um pequeno riacho, e anunciou sua intenção de ficar ali. Estávamos próximos de um povoado chamado Sucote, explicou ele, um lugar que lhe fora favorável em sua ida para o norte. Meus irmãos já haviam explorado a terra antecipadamente e reservado um local para nós. Alguns dias depois, já havia cercados e baias para os animais e um excelente forno de barro. Grande o bastante para assar não só pães, como também bolos. Moramos naquele lugar por 2 anos. Aquela viagem ensinara-me o gosto pelas mudanças, e de início a rotina diária da vida em Sucote entediou-me. Entretanto, meus dias eram cheios do nascer ao pôr do sol, e logo aprendi a gostar da alquimia que transformava a farinha em pão, a carne em ensopado, a água em cerveja. Passei também do fiar para o tecer, que era bem mais difícil do que eu jamais pensara,
e que foi uma habilidade que eu nunca dominei da mesma forma que Zilpá e Bilá, cuja urdidura nunca falhava. Como filha mais velha, eu era muitas vezes incumbida de tomar conta dos filhos das servas e também aprendi a amar e detestar ao mesmo tempo as pequeninas feras de nariz sujo. Era tão necessária dentro do mundo das mulheres que mal percebia como tinha pouco contato com meus irmãos e como as coisas mudavam para eles. Pois foi naquela época que Levi e Simão substituíram Rúben como braços direitos de meu pai e tornaram-se seus conselheiros mais próximos. Sucote foi um lugar fértil para minha família. Zibatu teve outro bebê, assim como Usna. 2 meninos que meu pai levou para seu altar sob o carvalho. Lá circuncidou ambos e declarou-os livre do contrato de seus pais, membros efetivos da tribo de El-Abraão, e a tribo de Jacó cresceu. Bilá concebeu em Sucote, mas abortou antes que a criança se mexesse em seu ventre. Raquel sofreu uma perda semelhante e durante quase um mês não permitiu que José saísse de perto dela. Minha mãe também perdeu uma criança que nasceu meses antes do prazo devido. As mulheres desviavam o olhar da minúscula menina morta, mas eu só vi sua beleza perfeita. O desenho das veias em suas pálpebras parecia-se como o de uma asa de borboleta. Os dedos de seus pés curvavam-se como pétalas de flor. Segurei minha irmã, que nunca recebeu um nome, que nunca abriu os olhos, que morreu em meus braços. Não tive medo de carregar aquela pequena morte. Seu rosto estava sereno, as mãos inteiramente limpas. Parecia que iria acordar a qualquer momento. As lágrimas dos meus olhos caíram sobre sua face de alabastro. E era como se ela chorasse o fim de sua própria vida. Minha mãe veio pegar minha irmã em meu colo. Ao ver minha tristeza, porém, permitiu que eu a levasse para seu enterro. Envolveram-na em um pedaço de belo tecido e enterraram-na sob a árvore mais sólida e antiga que se via da tenda de minha mãe. Nenhuma oferenda foi feita. Mas quando o pequeno fardo foi coberto de terra, os suspiros que escaparam do peito de minhas mães eram tão eloquentes quanto qualquer salmo. Ao voltarmos, Zilpá resmungou que os deuses do lugar estavam contrários à vida. Como de costume, minha tia interpretara mal os sinais, pois as servas engravidaram logo depois de seus filhos serem desmamados. Todas as ovelhas e cabras tiveram gêmeos e todos sobreviveram. O rebanho cresceu depressa e meu pai tornou-se um homem próspero, o que significava que meus irmãos podiam casar. 3 deles casaram-se em Sucote. Judá casou-se com Shua, a filha de um comerciante. Ela concebeu na semana nupcial e teve seu primogênito, e o primeiro dos netos de meu pai. Eu gostava de Shua, que era gorducha e bem-humorada. Ela trouxe para as nossas tendas o talento musical dos cananeus e ensinou-nos harmonias. Simão e Levi tomaram 2 irmãs como esposa, e Alutu
e Imbu, filhas de um oleiro. Fui encarregada de tomar conta dos bebês e manter o fogo aceso enquanto as mulheres de Jacó participavam das festividades. Fiquei furiosa por ser deixada para trás. Mas nas semanas que se seguiram às núpcias, ouvi minhas mães repetirem tanto todos os detalhes das cerimônias que foi o mesmo que estar presente. Não se pode negar que os cantos foram maravilhosos, comentava Zilpá, que voltou de todos os casamentos cantarolando uma nova melodia, batendo ritmo com a mão na coxa ossuda. Ora, é claro, replicava minha mãe com um jeito displicente. Elas aprendem a cantar com as mães e com as avós. Raquel dava uma risada e inclinou-se para Lia. Pena as avós delas não saberem cozinhar, não é? Lia concordava com um sorriso pretensioso. Quando chegar a vez de Diná entrar na tenda nupcial, vou mostrar a elas como se faz um jantar de casamento, dizia, passando a mão nos meus cabelos. Só Bilá pareceu apreciar os casamentos de seus sobrinhos. Ah, irmã, dizia para Lia, mas você não achou bonito o véu entremeado de fios dourados e com as moedas do dote penduradas? Para mim, ela estava linda como uma deusa. Lia não se deixava convencer. E isso quer dizer que a sua barriga ficou cheia depois da festa? Contudo, Lia estava satisfeita com as noivas de seus filhos. Eram todas saudáveis e respeitáveis, embora Shua rapidamente tenha se tornado a favorita. As duas irmãs nunca realmente fizeram parte do círculo de minha mãe. Viviam com seus maridos um pouco afastadas de nós, segundo meus irmãos, para ficar mais perto dos rebanhos. Acredito que Simão e Levi tenham se mudado porque Yalutu e Imbu queriam se manter distantes. Eu não sentia falta delas. Tratavam-me com o mesmo desdém de seus maridos. E, além disso, minha mãe tinha razão. Nenhuma das duas sabia cozinhar. Dos filhos mais velhos de Jacó, só Rúben não se casou. Meu irmão aparentemente se contentava em prestar serviços à sua mãe e fazer gentilezas a Bilá, cujo único filho era ainda jovem demais para caçar. Em uma manhã bem cedo, quando todos ainda dormiam, uma voz de mulher chamou. Onde estão as filhas de Sara? Onde estão as mulheres de Jacó? Era uma voz muito suave, mas acordou-me do profundo sono em que estava mergulhada, deitada aos pés de minha mãe. Como eu, Lia também se sentou ao ouvir aquela voz e correu para fora, chegando ao mesmo tempo que Raquel, num piscar de olhos. Bilá e Zilpá surgiram também. Nós 5, olhando para a mensageira de Manre, cuja roupa cintilava com um brilho prateado na luminosidade azulada que prenuncia a aurora. Sua maneira de falar era formal, no estilo de todos os mensageiros. Rebeca, o oráculo de Manre, mãe de Jacó e Esaú, avó de centenas de miríades, convoca-as ao bosque de terebintos para a festa da cevada. Que Jacó seja informado e tome conhecimento disso. Fez-se silêncio depois da declaração daquela visitante, que falava com um estranho sotaque, dividindo cada palavra em 3 partes. Era como se todos estivéssemos sonhando um mesmo sonho,
porque nenhum de nós jamais vira antes uma pessoa de cabelo vermelho, nem uma mulher carregando a bolsa listrada, característica dos mensageiros. E, no entanto, não era sonho, como bem provava a friagem da manhã que nos fazia estremecer em arrepios. Por fim, Lia respirou fundo e deu as boas-vindas, oferecendo à forasteira um lugar para sentar e pão para comer. Porém, assim que nos acomodamos em volta de nossa hóspede, minhas tias e eu ficamos outra vez quietas, olhando para ela, imersas em puro assombro. A mensageira relanceou um olhar em torno de si e abriu um sorriso que revelou uma fileira de dentes pequenos e amarelados entre os lábios singularmente manchados de sardas. Falando dessa vez com uma voz comum e com uma naturalidade que deixou todas à vontade, ela disse: vejo que vocês não têm muitas pessoas de cabelos vermelhos por aqui. No lugar de onde venho, dizem que as mulheres de cabelos vermelhos são concebidas durante o período menstrual de suas mães. Tamanha é a ignorância da gente das terras do norte. Bilar riu alto ao escutar uma estranha dizer algo tão audacioso. Isso pareceu agradar a nossa convidada, que se voltou para minha tia e se apresentou. Meu nome é Verenro e sirvo a avó. Dizendo isso, puxou o cabelo para trás e mostrou a orelha furada na parte de cima e ostentando o pino de bronze liso, e em seguida acrescentou: sou a escrava mais feliz do mundo. O que fez Bilar rir novamente daquela maneira franca de falar. Eu ri também. Assim que os homens acabaram de comer, Lia mandou chamar Jacó e apresentou-lhe a mensageira, que a essa altura cobrira o fogo de seus cabelos e baixara os olhos. Ela vem da parte de sua mãe, explicou Lia. Rebeca pede-nos para comparecer à sua festa da cevada. A mensageira aguarda sua resposta. Jacó sobressaltou-se com a presença da recém-chegada, mas recompôs-se rapidamente e disse a Lia que obedeceriam a Rebeca em tudo e que ele iria ao encontro dela na ocasião da colheita, com suas esposas, seus filhos e filhas. Verenro, então, se retirou para a tenda de minha mãe e dormiu. Trabalhei ali por perto o dia todo, na esperança de vê-la. Tentei achar um pretexto para entrar na tenda. Queria ver aquele cabelo outra vez, e meus dedos ansiavam por tocar aquele manto que se movia como plantas aquáticas dentro da água do rio. Ina explicou-me que a roupa de Verenro era feita de seda, uma espécie de pano que era tecido por lagartas em seus próprios teares minúsculos. Ergui as sobrancelhas, esforçando-me ao máximo para imitar o gesto mais desdenhoso de minha mãe, para mostrar que eu já era crescida demais para acreditar em tamanha bobagem. Ina riu de mim e não se deu ao trabalho de contestar a minha descrença. Verenro repousou sem ser incomodada até bem tarde, até os homens acabarem de comer e as tigelas das mulheres para a refeição da noite serem limpas. Minhas mães haviam se reunido junto a seu fogo, esperando que a estranha aparecesse a tempo de contar-nos uma história. A mensageira saiu da tenda,
e, vendo-nos instalados à sua volta, curvou-se novamente, profundamente, com os dedos das mãos estendidos em aberto, em um inusitado gesto de deferência. Então, endireitou o corpo, olhou para todas nós, uma por uma, e deu um sorriso, igual ao de uma criança pequena que tivesse roubado um figo. Verênuro era completamente diferente de tudo e de todos neste mundo. Eu estava encantada. Inclinou a cabeça para minhas mães em agradecimento pela tigela de azeitonas, queijo e pão fresco que fora deixada para ela. Antes de comer, fez uma breve oração em uma língua que se parecia com o chamado de um gavião. Ri ao ouvir aquele som, pensando que fosse outra brincadeira, mas a estrangeira de cabelos vermelhos lançou-me um olhar fulminante de raiva. Foi como se eu recebesse uma bofetada e meu rosto ficou quente e rubro como o cabelo dela, que estava outra vez à vista e era tão improvavelmente vermelho quanto eu me lembrava. Porém, no momento seguinte, ela me dirigiu um sorriso de perdão e, batendo no chão a seu lado, convidou-me para o lugar de honra. Pôs de lado os restos da refeição, com elogios para o pão e cumprimentos exagerados para a cerveja, e iniciou uma cantilena. Havia muitos nomes esquisitos em sua história, e a melodia era a mais triste que eu já ouvira em minha vida. Ela nos manteve todas enlevadas, como um bebê sendo embalado no colo. Era uma história sobre o começo do mundo, sobre árvore e falcão, que geraram o lobo vermelho, que povoou o mundo, fazendo nascer de seu ventre todas as formas de vida com sangue vermelho, exceto o homem e a mulher. Era uma história muito comprida, misteriosa, cheia de nomes de árvores e animais desconhecidos. Passava-se em um lugar onde fazia um frio terrível, onde o vento uivava de dor. Era um relato assustador e emocionante, também impregnado de muita solidão. Quando Verênuro se calou, o fogo já se extinguira e apenas uma lamparina produzia uma luz fraca. Os pequenos dormiam no colo de suas mães e algumas mulheres estavam até cochilando, a cabeça caída no peito. Olhei para o rosto da mensageira, mas ela não me via. Seus olhos estavam fechados, os lábios sorriam levemente. Estava distante, na terra de sua história, uma terra fria de mitos bizarros, onde sua história, sua própria mãe, estava enterrada. Sentia a solidão da mensageira tão longe de casa. Compreendi o coração de Verênuro do mesmo jeito que compreendia quando o sol aquecia meu rosto. Estendi a mão e toquei o braço dela. E Verênuro virou-se para mim, abriu os olhos marejados de lágrimas, pousou um beijo em meus lábios. Obrigada, disse, e levantou-se. Entrou na tenda de minha mãe e partiu antes do alvorecer, sem me contar como o lobo vermelho de sua história fizera surgir o homem e a mulher. Todavia, isso não me preocupou, pois eu sabia que ouviria o resto da lenda em Manre, quando afinal fôssemos ver a avó. E aqui ficamos, terminamos nessa parte o capítulo 4, estaremos entrando aqui,
Deixa eu ver se dá para ver, ó. Capítulo 5. Capítulo 5. Estaremos no capítulo... Olha, estamos quase no meio do livro, hein? Então, ficamos pensando em quanta poesia, né? Tem nessas descrições. São descrições tão lindas. Eu gostei muito de ler que as mulheres cantavam como pássaros, só que com mais suavidade. Ou como o murmúrio das águas do rio, só que com significado. Essa autora, ela tem uma poética, assim, fenomenal. É de uma suavidade, né? Tudo que ela conta aqui pra gente. Eu tô torcendo para chegar em outras fases bem lindas, né? Contagiantes como estas. Então, vamos ver agora no capítulo 5 se e quando elas irão lá, né? Na colheita lá da cevada, conhecer finalmente a avó. Até eu quero conhecer essa avó, né? Então, ficamos por aqui. Eu acredito que no meio da nossa leitura de hoje, Melina abriu a porta aqui do quarto, que eu estou no quarto agora. Acho que ela calculou mal o tempo e achou que eu já tinha terminado. Então tá, queridos. Muito obrigada por estarmos juntos, tá bom? Fiquem bem. Um grande e afetuoso abraço para todos vocês. Até mais ver.